Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte: somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Vem comigo até o final, não sai daí! Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, bem rápido e fácil, vai clicar no botão que está aqui embaixo. Pronto, inscrever-se e já está inscrito. Aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho você é notificado a cada vídeo novo e é muito bom. É um artifício que tem aí no YouTube que facilita muito. Às vezes tem muita notificação chata, mas quando lembra a gente de estudar a palavra é sempre bom. Nós precisamos de incentivo, motivação e de lembrete, porque a vida é muito corrida. Conto contigo também para curtir, comentar, compartilhar esse e outros vídeos. Assim você está ajudando o canal e está fazendo com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Jesus decide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Cada um de nós vai fazendo a sua parte, assim a gente pode levar para o mundo inteiro a palavra de Deus. Muito legal, né? Então, querido, peço sua ajuda também aí. Se você não adquiriu ainda o livro Quem se Importa com Deus, tem o link na bio. Tem um link também na descrição, você pode clicar aí na descrição. E tem novidades, estamos chegando aí com o segundo livro, que olha, tá fantástico, imperdível. Então aproveita e já clica logo, adquira aí o primeiro, porque o segundo já está esquentando. Vamos lá, o texto desse vídeo, Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12. Hebreus 2, 11 e 12 diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um dos versículos, né, mais lindos que tem na palavra. Um significado muito importante, são significados cativantes. Por isso nós vamos destacar 5 pontos aqui desses versículos. E eu queria te pedir muito que você deixasse a palavra de Deus fazer morada no teu coração, que você permitisse que essa palavra entrasse no teu coração, porque eu tenho certeza que vai motivar muito a tua vida, vai te dar uma outra perspectiva de quem você é. Então, fique atento. Vamos à primeira coisa que a gente vai destacar nesse versículo, é essa expressão aí: o que santifica como os que são santificados. Quem santifica é Jesus, aqui está falando. Se você olhar os versículos anteriores, assistir os vídeos anteriores, o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação é Jesus. Só Ele foi digno de ser o autor, só Ele pode nos dar a salvação, porque só Ele entregou a sua vida por nós, só Ele morreu a morte de cruz. Ele é aquele que santifica. Por que está dizendo, antes da expressão de ser chamado de irmãos, por que o autor de Hebreus está dizendo que Jesus santifica? Porque ele está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para um povo que conhecia da lei. Ele está escrevendo para um povo que conhece muito bem as leis e os mandamentos. E para o povo judeu, o que santifica é a lei, o que santifica é a palavra. Aqui o autor de Hebreus está dizendo: não, quem santifica é Jesus. Ele é a porta de entrada, através dele nós entramos no céu. Não tem como ser chamado de irmão, não tem como ser filho de Deus sem Jesus Cristo. Exatamente como Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus falando: ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente precisa entender que sem Jesus não tem como ser filho. João também fala: todos quanto creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Sem crer e sem Jesus não tem como tornar-se filho de Deus. Então o autor de Hebreus, ele está dando aqui essa chave. Ele está em primeiro lugar tirando qualquer dúvida, tirando qualquer empecilho, porque se ele diz apenas que Jesus é irmão, se ele fala apenas que nós somos irmãos em Jesus, nós somos irmãos por causa da lei, porque é a lei que me santifica, é a lei que me justifica, é a lei que me coloca. Não é essa a mensagem. Ele está colocando Jesus aqui acima dos anjos, e ele está colocando nesse versículo aqui Jesus como o caminho, Jesus como a verdade, Jesus como a vida. É Jesus que nos leva até a salvação. Através dele nós cumprimos a lei, que não vamos conseguir cumprir todas porque somos falhos, mas nele nós temos a misericórdia do Senhor, nele nós temos a graça, nele nós somos colocados na glória, como ele já falou
aí a gente viu nos versículos passados. Assista os 3 últimos vídeos para você entender melhor essa parte. Mas aqui é muito importante a gente entender isso, que ele está colocando Jesus como o único caminho, Jesus como o único mediador, que ele vai falar lá na frente na carta aos Hebreus, mas aqui ele já está adiantando, exatamente porque aqui os seus ouvintes, né, os leitores dessa carta, eram judeus, e antes que eles pudessem colocar a lei acima de tudo, aqui já está esclarecendo, né, colocando em pratos limpos, e Jesus é aquele que santifica, e nós somos santificados por ele. Por isso, no versículo anterior, ele é chamado de o autor da salvação. O privilégio nosso de ser santificado e um pré-requisito para ser chamado de filho. A segunda coisa que a gente vai destacar é que o texto continua no versículo 11, dizendo tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por que vêm de um só? Vêm de um só tem 2 sentidos aqui, tanto de origem quanto de natureza. Vem de um só porque a nossa origem é Deus, nós somos do mesmo Pai, procedemos do mesmo Pai, procedemos do mesmo Deus, somos originados no mesmo Deus. Lembra que aqui a gente está falando do Jesus humano, da natureza humana. Nós procedemos do mesmo jeito, como ser humano nós procedemos da mesma origem. Porém, está falando também, por falar de natureza humana, da mesma natureza. Todos vêm de um só, todos, aqui a expressão pode dar esse sentido de somos do mesmo. E aí entra essa interpretação de somos da mesma natureza, ou seja, a natureza entre nós e Jesus é a mesma. Com isso a gente tem a percepção, mais uma vez, o autor dos Hebreus reafirma, que nós já falamos em vídeos anteriores e vamos falar ainda em outros vídeos, que Jesus é 100% homem. Jesus foi 100% homem, viveu tudo que a gente vive, sentiu tudo que a gente pode sentir, percebeu tudo que a gente pode perceber, sentiu tristeza, sentiu abandonado, todos os sentimentos de um ser humano Jesus sentiu, todas as forças de um ser humano Jesus tinha. O que favorecia era a dependência de Deus. Ora, se Jesus na dependência de Deus conseguiu ser mais forte e sobrepujar a carne humana, nós também na dependência de Deus também conseguimos. Por quê? Porque o mesmo Jesus que operou lá, hoje ele pode habitar dentro de nós e ele pode estar junto conosco, concedendo aquilo que a gente clamar, aquilo que a gente pedir e dando a cada um de nós a força necessária para prosseguir, para viver. Vem de um só, somos do mesmo, somos da mesma natureza e da mesma origem. E o texto continua dizendo, por isso o quê? Porque ele é igual a nós, por ter a mesma natureza. Exatamente por ele ter a mesma natureza, por sermos iguais a ele, é que o texto vai dizer que ele não se envergonha de sermos chamados de irmãos. Então, por isso, não somos chamados de irmãos, por quê? Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, por quê? Porque ele vem da mesma natureza. Ele foi coroado em glória, mas temos a mesma natureza que o Senhor. E aí a quarta coisa que a gente vai ver é exatamente o não se envergonha. Para isso, eu queria ler contigo aí o versículo 17. Repare o que está dizendo no versículo 17. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Repare na expressão, semelhante aos irmãos. Semelhante porque é de mesma natureza. Possuímos a mesma natureza que Jesus Cristo. Vamos dar uma lida também em Hebreus 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os irmãos, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Aí aqui no capítulo 5 a gente já vai entrar na questão de Jesus como o sumo sacerdote e vai dizer que sendo tomado dentre os homens, ou seja, da mesma natureza, ele como um ser humano, na mesma medida que um ser humano, com as mesmas qualidades, com as mesmas fraquezas, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito aos mesmos pecados. Isso foi motivo de discussão nos primeiros concílios, se Jesus tinha essa possibilidade de pecar. E aí o concílio chegou à conclusão de que sim, ele tinha essa possibilidade, ele era um ser humano como qualquer um de nós, mas ele não pecou pela força e o poder do Espírito Santo. Jesus foi
ele não se envergonha. Vamos dar uma olhada no capítulo 7, versículo 5, onde nós vamos voltar a falar sobre esse assunto um pouco mais lá para frente. Repare o que diz aí Hebreus 7, 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Irmãos, e aí só somos considerados irmãos quando consideramos a Jesus como nosso Salvador e Ele é o nosso intermediário, é Ele que faz essa ponte, Ele que faz essa ligação entre nós e Deus. Jesus ele foi coroado de glória. O versículo 9, nós já falamos sobre isso, já tem um vídeo aí. Ele foi coroado de glória, mas ainda assim, ele não se envergonha de seres tão pequenos e falhos. É por isso que Jesus diz que todo aquele que se envergonhar de mim não entra no reino dos céus, não vai fazer parte. Por quê? Porque o correto, o normal, digamos assim, entre aspas, tem muitas aspas, o normal é o maior se envergonhar do menor. Quando nós nos envergonhamos de Deus, nós estamos invertendo as coisas, nós estamos nos tornando maior do que Ele. Então nós incorremos em dois erros quando nós publicamente temos vergonha de Jesus, temos vergonha de Deus, temos vergonha de ser chamado filho de Deus. A gente que era abandonado, a gente que era esquecido vai ter vergonha de ser chamado filho de Deus, assim como Pedro que negou Jesus. A gente vai ter vergonha de ser identificado como filho de Deus? Como assim? A gente era abandonado, Ele fez um grande favor de estar colocando a gente, de estar reinserindo a gente, de estar resgatando a gente, de estar libertando a gente do pecado e inserindo no reino de Deus. Como que eu posso ter vergonha? Isso é um erro. E o outro erro em que a gente incorre ao se envergonhar de Deus é que se o normal é o maior se envergonhar do menor, se o mais rico se envergonhar do mais pobre, Jesus sendo o mais rico, o mais poderoso, coroado de glória, Ele deu o exemplo e não se envergonha de nós, como que eu, seguidor dele, vou me envergonhar dele? Então não faz sentido. Nós vimos no vídeo anterior a respeito dessa liderança de Deus, Ele que é líder. Nós vimos aí nos vídeos anteriores, Ele é líder, Ele é guia, Ele é modelo, Ele é o meu parâmetro. Se Ele é o meu parâmetro, eu preciso agir conforme Ele. E aí Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que é o maioral, Ele que é... sabe, tá acima de todas as coisas. Ele não se envergonha do pequenino, do falho e do fraco aqui. Quem sou eu para me envergonhar dele? A gente tem que pensar um pouco, falar assim, poxa, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com o meu Deus. Eu era órfão, tem uma música linda aí que fala sobre isso. Eu era órfão, hoje eu sou considerado filho. Como que eu vou me envergonhar do meu pai? A própria Bíblia manda honrar pai e mãe. Ora, se eu vou honrar pai e mãe aqui da terra, eu preciso honrar o meu Deus, eu preciso honrar o meu Pai que está no céu. Por isso Jesus, na oração que Ele ensina, a gente começa orando, Pai nosso que estás no céu, porque é dele que eu preciso me lembrar, eu preciso me guardar nele, eu preciso honrá-lo perante todos. Todos precisam saber quem é o meu Pai, o que Ele fez por mim e a liberdade que Ele tem por mim. Eu sou filho. Quem era eu antes? Eu antes não era nada. Eu antes era desprezível, eu antes era esquecido, eu antes não tinha acesso ao céu. Eu antes não era digno de ser chamado de irmão. Eu antes não era digno, por isso que os crentes normalmente se cumprimentam chamando de irmãos. Porque em Cristo nós somos irmãos, irmãos com Cristo e irmãos em Cristo. Porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Se Ele fez essa grande obra por mim, como que eu vou me envergonhar dele? Como que eu não vou me lembrar dele? Como que eu posso? Como que pode eu? Como que eu vou ter o direito? Que petulância minha é essa de não se lembrar de Jesus Cristo? Querido, é muito complicado essa situação e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E o versículo 12 vai entrar na citação aí do Salmo 22, falando: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. A meus irmãos eu declararei o teu nome. Ou seja, Jesus está falando, nos chamando de irmãos e também fazendo uma invocação para que a gente, no meio dos irmãos, a gente aproveite a reunião, a gente aproveite a união, a gente aproveite os tempos juntos. Para quê? Para declarar o nome do Senhor
e cantar louvores, porque somos uma congregação. A queda lá em Gênesis capítulo 3, isso é lindo demais, a gente vai encerrar o vídeo aqui com isso, preste atenção nisso. Lá em Gênesis 3, nós caímos. Em Gênesis 3, por que nós caímos? Porque nós estávamos num patamar de sermos chamados de filhos. Adão foi criado como filho de Deus. Adão era um filho de Deus. Com o pecado, ele foi destituído do direito de ser chamado de filho. Por isso nós caímos, nós perdemos o direito de filiação, nós deixamos de sermos considerados filhos. Mas em Cristo Jesus, conforme diz João 3,16 e João 1, do 1 ao 14, em Cristo Jesus, nós podemos novamente sermos chamados de filhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos resgatou das trevas. Jesus nos resgatou. A libertação em Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz, nos traz de abandonados a filhos. Nós saímos do abandono à filiação. Você consegue raciocinar o que significa isso e glorificar a Deus na tua vida? Em Cristo Jesus, você deixa de ser um abandonado, você deixa de ser alguém que caiu, que perdeu o direito de ser filho, e você passa a ser considerado como um filho. Davi, ele pensou sobre isso, que ele precisava fazer um favor. Eu preciso fazer um favor da família de Saul, independente de quem foi Saul, mas ele precisava fazer um favor. Ele se lembra então de Mefibosete. Ele vai lá buscar Mefibosete e ele vai colocar Mefibosete na mesa do rei. É assim que Deus faz conosco. Mefibosete estava esquecido, abandonado, mas Davi o trouxe para junto do trono e o trouxe para a mesa, para sentar à mesa com Deus. Deus nos faz isso, só que quem faz isso é Jesus. Através de Jesus, nós sentamos à mesa com o Pai. Através de Jesus, nós podemos ser chamados de filhos. Em Jesus, nós somos filhos desse Deus poderoso. E com Jesus, nós somos chamados de irmãos. Você não é abandonado, você é filho. Nós somos filhos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.